Você tem tendência a se vitimizar? Algumas vezes já passaram pela sua cabeça pensamentos do tipo: nada dá certo pra mim, eu só faço a coisa errada, a vida dos outros é bem melhor que a minha, eu faço tudo por ele, eu abri mão de tudo pra ficar com ela e é assim que ele me trata? Eu fui a mulher perfeita, eu estive sempre presente, eu fui atenciosa e carinhosa, até demais. E aí ele me troca por aquela mulher? Como é que ele pode fazer isso comigo? Pois é, se você tem alguns desses pensamentos ou às vezes até externaliza essas frases, é muito provável que você tenha muita tendência a se vitimizar, tendência à vitimização. Mas antes de tudo, eu quero fazer uma reflexão com você de como começa a vitimização. E na grande maioria das vezes ela começa na infância. Eu quero dizer para você que por um instinto natural, a criança, desde cedo, ela aprende a conseguir o que ela quer através do choro. E você já reparou que na maioria das vezes é dessa forma que elas conseguem chamar atenção, fazendo com que os pais imediatamente vão atender os seus desejos? O instinto primário da criança é chorar. É dessa forma que ela vai protestar. E é dessa forma que ela passa a entender que vai conseguir tudo o que ela precisa. Então, quando a criança está acostumada a se colocar nessa posição de choro, que é uma posição de sofrimento, para conseguir tudo o que ela quer, na vida adulta, a forma como o seu inconsciente vai tratar os problemas da vida vai ser utilizando esse mesmo padrão. Então, o que é a vitimização? Ela é um tipo de fuga que o indivíduo encontra como meio de conseguir, de forma inconsciente também, aquilo que ele quer. Em alguns casos, na verdade, ele pode ter até plena consciência. Então a pessoa que se vitimiza, ela está sempre se colocando numa posição de um sofrimento excessivo e que geralmente vem acompanhado de algum tipo de comparação implícita ou explícita. Ele vai cumprir um certo ciclo. Vamos dar uma frase aqui, por exemplo, para que você entenda melhor o que eu quero dizer. Todos os casamentos dão certo. Eu sou a única que nasci para ser infeliz no casamento. Uma frase típica de quem se vitimiza. Aí eu quero falar para você um pouquinho sobre esse ciclo da vitimização. Então vamos falar um pouquinho desse ciclo da vitimização. Dentro daquela frase que eu vou resumir. Todos os casamentos dão certo, menos o meu. Quando você ouve esse tipo de reclamação de uma pessoa que se vitimiza, você vai perceber a primeira etapa do ciclo de vitimização, que é a generalização. Então, todos os casamentos dão certo e somente o seu. Não existe um fato isolado. Todos dão certo, menos o meu. Ela não pode supor de que todos os casamentos realmente passem por crises, passem por reestruturação, passe por superação. Não, porque todos dão certo, menos o dela. Segunda fase desse ciclo que a gente chama de comparação. Quando uma pessoa que se vitimiza afirma que todos os casamentos dão certo, ela implicitamente está declarando que para todos dá certo, só para mim dá errado. Ou seja, ela se compara o tempo inteiro e se coloca numa posição de inferioridade. Terceira fase, a conclusão. Sempre existe uma afirmação muito conclusiva no discurso da pessoa que se vitimiza. Se todos os casamentos dão certo, menos o meu, nada do que eu possa fazer vai dar certo. Portanto, não adianta nada eu querer mudar. E assim eu permaneço nesse ciclo que vai para a quarta fase, que nós chamamos de repetição. No inconsciente dessa pessoa, a conclusão é que não adianta mudar, porque nada mais resta a não ser se lamentar, porque vai voltar sempre para a posição, e que vai fazer com que ela volte sempre para a posição inicial de ter autopiedade e de ter pena de si mesma,
para concluir, esse é o ciclo do vitimizador ou da vitimizadora. Você está se percebendo? Você se percebeu nessas fases que eu falei para você até agora? Você fala ou pensa algumas daquelas frases que eu trouxe para você? O que acontece se a vitimização não for encerrada? Na grande maioria das vezes, o vitimizador ele realmente passa a acreditar naquilo que ele afirma. E ele afirma com tanto empenho que ele passa a acreditar porque ele afirma, não porque tenha componente de verdade. Você percebeu? Queridos, nossa mente inconsciente é a nossa maior fonte de armazenamento de dados que nós possuímos. E todo tipo de comando que nós enviamos para nossa mente inconsciente, em algum momento nas nossas vidas, vai se manifestar. Então, se você se vitimiza dizendo que todos os casamentos dão certo, menos o meu, em algum momento essa realidade do pensamento, das palavras, vai acabar se manifestando. Outra coisa muito importante que eu quero falar para você é que toda a informação que o nosso subconsciente recebe, ele acata como verdade. Lembra que eu já disse ali atrás, tudo que o vitimizador ou a pessoa que se vitimiza fala, ela passa a acreditar e ela passa a acreditar de tanto que ela fala. Então, como é que nós vamos sair desse ciclo de vitimização? A gente precisa entender que a pessoa não se torna vitimizadora de uma hora para outra. Esse ciclo de vitimização, ele acontece de dentro, pensamentos, aquilo que eu penso, para fora. E, portanto, é importante acabar com esse ciclo fazendo um trabalho igualmente de dentro para fora. Então, como é que nós vamos fazer com que isso aconteça de dentro para fora? Como nós vamos fazer para que acabe esse ciclo de vitimização? O primeiro passo para mudar esse quadro é você reconhecer intimamente que tem de verdade a tendência de vitimização. Faça um autodiagnóstico seu. Reveja esse vídeo se for o caso, para que você veja todas aquelas fases que nós apresentamos, se você faz parte, se você segue todas essas dicas que a gente deu do ciclo do vitimizador. O segundo passo é tratar de mudar os seus padrões negativos, os tipos de comando que você tem dado até hoje, que você tem enviado para o seu subconsciente. Eu quero te convidar para fazer um exercício comigo, que eu chamo de neuroassociação e neurodissociação. Então, na neuroassociação, são todos aqueles pensamentos em que você associou, que você pensou e declarou com respeito ao seu casamento. Todos os casamentos dão certo, menos o meu. Eu quero que você faça imediatamente, quando chegar qualquer tipo de pensamento vitimizador, que você faça a neurodissociação. Você vai dissociar esse pensamento. Registre, capte a frase vitimizadora que você faz, que você declara ou que você pensa, e imediatamente escreva embaixo dessa frase a frase que vai desassociar desse pensamento negativo, mudando esses padrões negativos. É o que eu quero que você faça. Todos os casamentos dão certo, menos o meu. Todos os casamentos dão certo, inclusive o meu. Coloque-se dentro, tire o efeito da comparação, da generalização de tudo aquilo que nós vimos e inclua seu casamento no rol daqueles que vão dar certo. Eu quero que você experimente isso por 21 dias. Faça uma autovigilância, faça uma autoavaliação sua, esteja permanente vigilante com seus pensamentos. E se você não puder de alguma forma escrever, está no carro, está em algum outro lugar que é impossível que você escreva, pegue seu celular e vai lá e fale a frase ou o pensamento associado, o neuroassociado, e depois embaixo diga a frase, vá para o gravador do seu celular, eu tenho certeza que você vai conseguir. E depois escute isso várias vezes. A cada pensamento que você registrar durante esses 21 dias, escute várias vezes. Então vamos lá, qual foi o meu aprendizado em todo esse conteúdo? Você é aquilo que a sua mente diz que você é, e você é o mundo que você cria. Por isso a importância de você desassociar os pensamentos que até agora a sua mente criou. Resumindo,
Pare de se fazer de coitadinha, porque isso não vai ajudar em nada. Pelo contrário, viver reclamando, se lamentando, se colocando numa posição inferior, só afasta de você aquelas pessoas que você ama e afasta de você a transformação que você quer no seu casamento. E, sobretudo, afasta de você o seu querido, a sua querida, que quer muito ter um casamento de sucesso. Acredite nisso, declare isso.